Ana Barros, Ana Raquel Leitão, Andreia Filipa Novo, António Pedro Carvalho, Catarina Dias Ribeiro, Cátia Ferraz... A precariedade marcou o painel sobre as condições de trabalho dos jornalistas no terceiro dia do Congresso. João Turgal deu a cara por 34 trabalhadores precários da RTP. Filipa Marques Henriques, Filipe Dias Canhoto, Filipe Santa Bárbara... Da minha parte, eu acho que foi exprimir realmente aquilo que é uma situação e que nós quisemos alargar, ou seja... Tornou-se muito mais fácil fazer isto a nível individual, a nível localizado na RTP, mas é uma questão que é mais vasta do que a própria RTP e é muito mais vasta do que os diretores mostraram ontem. E isto é a minha opinião pessoal. Quantos precários, quantas pessoas sem vínculo é que neste momento trabalham nas vossas redações? No caso anterior, são cerca de uma dúzia. Temos 4 prestadores de serviços regulares em 54 colaboradores. Tanto quanto sei, não temos nenhum precário. Nós, na Lusa, tecnicamente, não temos precários. Quanto aos precários, digamos em regime de preenchimento de um horário, nós não temos. Mais próximo da redação devemos ter 3 pessoas neste momento. Mantemos ainda 6, creio eu, que são 6. O EC não tem precários? Nós não temos propriamente aquilo que se pode chamar precários. Então, precários a sábado não tem. Cheguei há 3 meses ao público. Graças a Deus não havia mais do que 3 casos graves, nós tínhamos que decidir rápido. Temos 4 recibos verdes numa redação de 90. Quanto a precários no Observador, enfim, o que nós temos são pessoas do quadro, depois temos algumas pessoas a substituir grávidas, depois temos aqueles estágios profissionais normais. Somos centenas na RTP e outras centenas nas várias empresas de comunicação social. Vários falsos correspondentes, freelancers, que só estão nessa situação porque a isso são obrigados. A dignidade necessária para o exercício da profissão foi realçada pelo jornalista, que garante que com um contrato tudo muda. Não há um contrato, não há condições dignas e é exatamente aquilo que resultou daquele texto que nós pretendemos é dignidade. E é condições dignas de trabalho para o que fazemos. Sem com isso, com a garantia absoluta da minha parte de que quando esse contrato existir, a minha dedicação será tão grande ou maior porque me sinto mais acarinhado internamente na empresa. A audiência mostrou-se solidária a uma realidade que para os precários é demasiado numerosa. Somos a voz, a cara e as mãos do Serviço Público de Rádio e Televisão em Portugal. Somos centenas de falsos recibos verdes, somos muitos, demasiado. Faltou-me a coragem. Faltou-me a coragem para não aceitar, para não dar um murro na mesa, denunciar. Estes textos foram escritos pelas próprias pessoas. Isto não é uma peça jornalística. E nós quisemos mostrar aqui uma série de histórias que são muito transversais, quer em termos etários, quer em termos de situação propriamente dita, só para não estarmos aqui a falar no vazio, não é? Isto são relatos reais. Fui chantageada. Não conseguiram instalar-me o medo, mas conseguiram calar-me. O problema de se ganhar aquilo que se ganha ao fim do mês, disso não chegar para pagar as contas, de o vínculo que se ter ser tudo menos seguro, de não se ter seguro de saúde, de não se poder contar com uma série de coisas, às vezes nem sequer com férias, tudo isso gera um clima que instala o medo no sentido da decisão individual. Sou editora a recibos verdes há mais de 10 anos numa grande empresa. Cansei-me dos 500 euros, cansei-me de uma desvalorização sem fim. Faz-me falta o dinheiro ao fim do mês. Nós podemos antecipar muitas dessas consequências e, portanto, quando sabemos que elas vão ter represálias, porque acabamos de nos estar a chatear? Porque acabamos de arriscar tanto, porque o tanto é perder o emprego. Fui despedido. Despedido não. Foi uma rescisão amigável que de amigável teve pouco. Nunca tive medo de dizer não. Bem, talvez devesse ter dito sim quando me disseram para mentir à autoridade para as condições do trabalho. Deveria? Claro que não. Hoje adotou-se esta coisa da rescisão, que é uma negociação, se quiserem, mas tem tudo menos amigável, porque muitas vezes aquilo que te é dito é ou sais agora e sais com isto que te estamos a dar, ou se decidis cá ficar, sais depois e em piores condições. Isso não tem nada de amigável. Tornou-se cada vez mais difícil fazer um jornalismo independente.
O jornalismo é uma estrutura de poder, como há outras. Dentro das redações é disso que estamos a falar de poder, e muitas vezes esse poder exerce-se de homens sobre mulheres em circunstâncias desiguais. Não estás a pensar em engravidar, não? Perguntou-me. Um dia, um diretor tentou beijar-me, sem aviso, direto ao assunto. Procurei colocar as coisas no devido lugar, mas as tentativas de assédio continuaram. O medo está a tornar-se normal e isso é muito preocupante. Ou seja, nós vivemos com isso, mas já não estamos o tempo todo a pensar, espera, isto está-me a acontecer porque eu estou a ser pressionado. Primeiro telefonemas, um aqui, outro ali, sempre para os editores. Fui proibido de fazer aquilo que maior prazer me dava. Nesse dia, o jornalista apaixonado desapareceu e transformou-se num escriturário. Nós não podemos andar a criticar uma série de coisas na sociedade quando dentro deixamos que as coisas aconteçam, não é? Nesta redação, como nas outras, há gritos, gargalhadas, jornalistas, secretários, confusão. Só não há jornalismo, mas, como me habituei a ouvir, isso agora não interessa nada. Mas aí o Paulo Martins saberá mais coisas sobre isso do que eu. Era bom que existissem condições de concorrência semelhantes e eu ia ficar por aqui porque já ultrapassei largamente o meu tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Tem agora a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a delegação da Comissão de Organização do 4º Congresso dos Jornalistas, de felicitar também a Comissão Organizadora e os jornalistas que também estiveram envolvidos neste Congresso, pelo Congresso que foi realizado. Já foram colocadas aqui um conjunto de questões que o PCP também gostaria de colocar e sobre as quais tem preocupação. Não são tanto perguntas que eu irei aqui fazer, embora tenha aqui duas questões específicas para colocar no final, mas acho que no fundo é a transmissão também das preocupações que nós temos em relação à questão do jornalismo, em relação a este setor e principalmente em relação aos seus profissionais, porque nós não podemos de facto exigir um jornalismo de qualidade quando temos uma realidade de precariedade no setor público, no setor privado, quando há redações e títulos que vão encerrando e outros que vão abrindo e os jornalistas andam a saltitar entre um e outro consoante vão conseguindo encaixar-se em algum sítio, quando há falsos recibos verdes que nós sabemos que também existem no setor público e no setor privado, quando há estágios profissionais e muitas vezes estágios académicos que até substituem no fundo o trabalho que deveria estar a ser desenvolvido por um jornalista. Vocês apresentaram-nos aqui estes 12 pontos da resolução final. Eu não tendo tido a oportunidade de lerem aprofundadamente todas as propostas que foram apresentadas, tive a oportunidade de ler algumas e esta questão dos estágios profissionais e do estágio curricular é uma preocupação que também foi manifestada no Congresso. A questão dos salários dos jornalistas, dos baixos salários, que também foi uma coisa que foi colocada numa moção votada, foi colocada à votação e que também foi uma preocupação trazida, porque ao contrário do que se possa pensar, a esmagadora maioria dos jornalistas tem salários muito baixos e tem salários muito baixos numa profissão onde neste momento, até fruto do emagrecimento das redações e do desaparecimento de muitos títulos, desempenha o trabalho de 2 e 3 jornalistas, muitas vezes faz o trabalho do texto no papel, faz o trabalho digital, faz a fotografia, faz o vídeo, quer dizer, faz o processo todo, quando de facto não deveria ser sequer essa a sua função. E muitas vezes tem que fazer isto num tempo recorde, sem ter tempo de enquadrar a notícia que está a trabalhar, sem ter tempo de pesquisar, sem ter tempo até de se informar, o que significa que a notícia que se pode estar a dar é uma notícia que pode carecer de rigor e, no fundo, isso significa colocar em causa a qualidade do jornalismo. E tudo isto são preocupações que nós temos tido, que penso que, de alguma forma, pelo menos pelas moções que consegui ver, porque nós estivemos presentes só na abertura do Congresso, mas pelas moções que eu consegui ler, são preocupações que vieram ao Congresso dos Jornalistas, são preocupações
que nós de facto temos. Temos preocupações com a RTP e com a Lusa e com a necessidade do Estado assumir de facto a sua responsabilidade no combate à precariedade, naquelas que são os seus setores de responsabilidade, na RTP e na Lusa, e temos tido a oportunidade em todas as audições regimentais com o Sr. Ministro de colocar esta preocupação que temos. Temos preocupações no setor privado, porque eu penso que não haverá números de vínculos de precariedade no setor privado, mas entre recibos verdes, falsos recibos verdes, estágios profissionais, e se incluirmos aqui os contratos a prazo, porque os contratos a prazo também são eles um vínculo de precariedade a partir do momento que respondem a necessidades permanentes da empresa, estamos seguramente no setor privado a falar de mais de metade dos jornalistas numa situação de vínculo precário, o que também é uma realidade que nos deve fazer refletir, exatamente no seguimento do que também já foi aqui colocado, da necessidade de ver de que forma é que se pode intervir para que, além do Estado garantir aquela que tem que ser a sua responsabilidade no setor público, também todas as entidades do setor privado cumpram as suas responsabilidades de garantir um vínculo estável aos seus profissionais e, no caso, aos seus jornalistas. Uma preocupação que também temos tido, também e aqui no setor privado, tem sido, e que o PCP tem colocado e que tem escrito também num conjunto dos seus documentos, a concentração dos meios de comunicação social num reduzido número de grupos económicos e financeiros, com uma consequência de mercantilização de informação, e pedíamos também a vossa reflexão sobre isto, que no fundo a notícia que vende é que é a notícia boa. Eu não sei se têm alguma reflexão que possam trazer sobre esta matéria, mas é uma preocupação que temos, porque este empobrecimento que podemos verificar das condições de trabalho do jornalismo, que se traduz depois também no empobrecimento que também é feito da própria prática jornalística, tem implicações no empobrecimento de componentes da informação, da história, da cultura, a componente informativa, histórica, cultural, desportiva, e toda esta informação acaba também, por via das condições de trabalho dos jornalistas, por ser também empobrecida. E naturalmente que esta questão da precariedade, sendo um obstáculo, como já foi aqui também referenciado, ao exercício da profissão, pelo que pode significar de obstáculo na objetividade, na isenção, na independência e na liberdade do jornalista, porque um jornalista que tem um vínculo instável está muito mais condicionado e tem muito mais receios de dar um conjunto de passos do que um jornalista que tenha um vínculo estável, naturalmente. Há também a questão das condições de vida dos jornalistas e das suas famílias, porque essa também tem que ser garantida e tem que ser assegurada. Eu tinha aqui, no seguimento das intervenções que foram feitas, duas questões. Uma era mais um esclarecimento, porque eu tive que me ausentar quando a senhora Presidente do Sindicato de Jornalistas estava a falar e falou da questão dos diretores. E eu ainda ouvi um pouco, mas eu queria perceber se percebi bem, faço a redundância da expressão, que no fundo o que disse é que os diretores que estiveram presentes não assumiram a existência de vínculos precários nas suas redações, nas suas empresas. No fundo foi isto que nos disse, e queria esclarecer se é efetivamente isto, que é para não ter erros de interpretação. E queria colocar uma outra questão que se prende, falamos aqui há pouco dos estágios profissionais, dos estágios curriculares, que são matérias completamente diferentes, e os estágios curriculares, bem como os estágios profissionais, no nosso entender, devem ser um momento de aprendizagem para quem se inicia na profissão. E há aqui uma preocupação que nós verificamos noutros setores, que eu penso que também se verifica no setor do jornalismo, que tem a ver com a transmissão dos conhecimentos. Ou seja, temos jornalistas com muito mais experiência, com um saber e um conhecimento acumulado de vários anos, e que aquele tempo de passagem do conhecimento para que os jornalistas que estão a chegar, para que os jornalistas mais novos também absorvam, parece-nos a nós que não existe. Porque o que importa neste momento é produzir notícias, e depois há aqui um hiato, digamos um espaço, um vazio, que no nosso entender também pode pôr em causa a qualidade do jornalismo. E eu vou mesmo terminar, porque já me estendi bastante, pedindo desculpa à senhora Presidente e agradecendo a tolerância. E isto preocupa-nos de facto, porque há aqui um direito constitucional
porque é o direito a informar e a ser informado que poderá estar em causa se a qualidade do jornalismo não for boa, e porque o setor do jornalismo pode estar também, com a realidade que tem neste momento, a colocar em causa a garantia da liberdade de imprensa, e para nós a defesa da democracia passa também pela defesa da garantia da liberdade de imprensa e por essa luta. Por isso são preocupações que temos e que aqui vos transmitirmos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora então a palavra Sofia Branco. Vou voltar aqui aos meus apontamentos e tentando depois incluir algumas das coisas que foram surgindo. É óbvio que quando falamos de precariedade não estamos só a falar de falsos vínculos, não é? Ou de vínculos encapotados. Estamos a falar de salários baixos, isso foi uma das conclusões de um dos inquéritos que foi revelado no Congresso, ou até de vários. E estamos a falar numa quantidade de jornalistas que hoje são empurrados para fora das redações e que estão em regime freelancer, que são já 1/3, não é? É óbvio que neste número haverá alguns que o fazem por sua opção, porque quiseram estar nesse regime, digamos, mais livre, não é? Mas confesso que, sinceramente, daquilo que conheço, parecem que são uma minoria bastante significativa, ou seja, a maioria são de facto casos de gente que continua a querer fazer jornalismo, mas que faz ganhando mesmo muito pouco e fora de uma redação. Isto ainda coloca um desafio maior à questão da independência, não é? Porque se pensarmos que nós nas redações, que apesar de tudo ainda nos podemos apoiar uns aos outros, já não contamos é com os diretores para fazerem isso. Isso é outra história que também vem a par com isto, não é? Porque houve aqui uma mudança de paradigma e o diretor antes não era alguém com tantas funções, se quiserem, administrativas / de gestão, não é? Era de facto era um cargo mais editorial, ou único, exclusivamente editorial, e isso mudou aqui, eu assisti a isso no Jornal Público e assisti a uma mudança bastante significativa desse ponto de vista. E depois todas estas fronteiras acabaram por se diluir. Eu não estou a culpar só essa mudança de paradigma, como é óbvio, não é? Isto está tudo, enfim, num determinado cenário. Mas é verdade que as fronteiras se diluíram entre a informação e o patrocínio, entre, afinal de contas, como é que fazemos, que jornalismo é que fazemos? Fazemos aquele que é pago, não é? Hoje quase. Quem é que vai a algum lado sem ser a convite de essa bela expressão que se começou a adotar, que se começou a adotar, sempre é mais transparente, mas que efetivamente o que aquilo quer dizer é não somos independentes para ir. Não temos capacidade financeira para ir. Portanto, qualquer jornalista preferia ir de outra maneira, penso eu, não é? Isto parece-me uma coisa óbvia, não é? Mas o que é um facto é que a opção é entre ir ou não ir, e acabou por optar, mas vai sendo desta maneira. É óbvio que depois a relação que o jornalista tem naquele trabalho, fazendo aquilo, não se pode dizer que ele não vai ser independente naquilo que vai fazer. Isso seria injusto dizer isso de muitos dos jornalistas, que quase todos, não é? Que fazem esse tipo de trabalhos. Isso acho que seria injusto. Agora, que a pressão é outra, que o contexto é outro, isso não tenhamos dúvidas. A questão das pressões, as pressões são normais, sempre existiram, são um tema há 500 anos, eu acho que até é saudável que existam, não é? É saudável que haja pressão sobre os jornalistas. Acho que exatamente, a capacidade para resistir é que pode ter mudado, dado o contexto, porque de facto hoje os jornalistas são mais vulneráveis, talvez. São mais vulneráveis por uma série de razões que não têm só a ver com aquilo que já falamos aqui, mas também com eu diria uma menor noção de coletivo, que tem a ver com aquilo que a deputada do PCP dizia também, que é essa história da memória ter ido para um lado, da juventude estar no outro lado, de não haver aqui cruzamentos, o tal hiato, de hoje não se passar testemunhos, enfim, há aqui uma série. A precariedade, eu isso queria deixar aqui mesmo muito claro, não atinge só os mais novos, e a falta de independência também não. Ou seja, hoje eu acho que isso ainda é mais assustador, enfim, isto agora é uma opinião totalmente pessoal. Acho assustador que há gente nas relações que tem experiência de conselhos de relação enorme noutros órgãos, mas que naquele onde chegou depois de 3 anos de desemprego, escolhe não pertencer, não participar, porque sabe o que lhe causou ter participado no passado. E isso é muito grave, isso é que é muito grave, porque se perde. De facto, depois a autoridade temos nós para dizer a quem entra, vocês têm que se organizar, têm que participar em conselhos de redação. Quando depois os jornalistas mais experientes, mais séniores, não é? Que efetivamente participaram, hoje optam por não o fazer porque sabem que aquilo tem consequências. Porque a verdade é que teve.
E, portanto, numa lista de despedidos, isso era um critério. Num dos sítios onde eu trabalhei, foi um critério para algumas das pessoas que entraram numa lista para sair num despedimento coletivo. E, portanto, claro, isto dá dor de cabeça, dá muito trabalho, fica-se com um rótulo, e, portanto, não é fácil convencer as pessoas. Normalmente são sempre as mesmas, não é nada saudável, há uma lista a concorrer a coisas, não é? Muitas vezes uma lista, enfim, há aqui uma série de... Um cenário não é, de facto, nesse aspecto, não é muito otimista. Agora, sobre princípios éticos e deontológicos, eu aqui tenho uma posição completamente pró-autorregulação. Decide de princípios éticos e deontológicos quem obedece a um código deontológico, que são os jornalistas que têm título profissional válido, e são só exclusivamente os jornalistas que devem decidir sobre isso. Portanto, entramos aqui numa discussão de quem é que afinal vai olhar, porque eu também não, eu posso me queixar de um médico, mas não vou olhar para lá e dizer se afinal ele errou ou não errou. Isso depois vai ser avaliado por essa classe profissional na base dos critérios que eles têm de avaliação. Aqui eu acho que era importante distinguir isto. Não me parece que seja preciso mais regulação, é preciso pôr aqui a funcionar, coisa que em alguns aspectos está a acontecer exatamente o contrário, não é? Porque, enfim, lá com a citação da ERC é disso sinal, não é? Agora, acrescentar mais não, e portanto quando aqui se fala de um conselho deontológico que abranja toda a gente, coisa a que eu sou favorável, porque de facto não faz sentido que o único órgão que existe com esse nome só abranja jornalistas sindicalizados, não é? Era de facto importante, embora ele seja independente do sindicato, mas era importante que essa eleição fosse feita por todos os jornalistas, também me parece. Mas quando se fala disso, esse para mim é mesmo um órgão de autorregulação, isso que fique claro, portanto que não venha para aqui agora mais um órgão onde mais não sei quantas pessoas de fora vão intervir, porque não me parece que seja o palco para isso. Eu queria só dizer, especificar aqui a questão do acesso e dos estágios, que isso foi mesmo muito importante. E isso sim, eu acho que tem de passar por aqui, por alterações legais. Aquilo que hoje se chama estágio curricular não devia ter esse nome, devia chamar-se unidade curricular, faz parte de um curso, é para acabar um curso, aquilo não é um estágio. Um estágio é uma coisa que se chama estágio profissional, a que os jornalistas têm que fazer para ter um título profissional válido. Portanto, há aqui uma confusão enorme, há coisas a passarem-se neste domínio que são do domínio... Eu nem sei explicar, porque não há regras nenhumas, cada um faz o que lhe apetece. Há aqui vários atores ainda por cima, portanto eu acho que o Parlamento até podia servir de agregador de universidades, de empresas de comunicação. Agora, vamos lá ver. O estágio curricular de antes era só um. Neste momento há pessoas a fazer mestrados e a fazer outros estágios curriculares. Portanto, quer dizer, isto passamos a vida em estágio curricular. Há jornalistas que estão em estágio curricular há anos. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Como há jornalistas depois, porque depois, entretanto, a Comissão da Carteira tem regras muito rígidas para atribuir as carteiras. Há jornalistas que ficam a trabalhar também não sei quantos anos sem carteira porque não conseguem provar que tiveram aquele X tempo dali, enfim, todo somado que deu o tal do tempo que é necessário. É complexa esta questão do acesso e foi aprovado um grupo de trabalho que saiu deste Congresso, bastante diversificado, com pessoas muito diferentes e com posições distintas sobre o tema, desde logo, para exatamente debaterem isto, que me parece que espero que dali saia algo que depois também nos permita a nós, mas é uma das questões claramente que vai marcar acho eu, este ano, parece-me. Há aqui várias questões precisas sobre a história dos boicotes às conferências de imprensa, entre aspas, não são conferências de imprensa, são declarações, não é? Muitas vezes nós vamos para uma coisa que é chamada uma coisa e depois descobrimos lá, e só lá, que é outra. Isto é tudo do âmbito da autorregulação e estão a acontecer coisas. A Lusa fez um plenário só para discutir esse assunto e para discutir a eventualidade da direção editorial aprovar um código de conduta face determinadas. É óbvio que há sempre exceções às coisas, não é? Portanto, isto não pode ser uma regra cega, porque não pode. Mas há, de facto, coisas, enfim, e isso foi um dos momentos aplaudidos no Congresso, acho que é um sinal. É engraçado que já houve um boicote decidido por jornalistas num determinado serviço das 3 televisões ao mesmo tempo, portanto, afinal, nós ainda temos algum tipo de solidariedade profissional. Às vezes acontece, não é raro, mas às vezes acontece. E aconteceu sobre este exato assunto. É óbvio que depois houve outras situações em que isso não aconteceu. Eu acho que isto tem muito a ver com quem vai a esses sítios, não é? Mas é verdade que isso foi uma das questões ali levantada, assim como a da declaração de interesses. Na minha posição pessoal é que não basta parecer sério.
Eu acho que importava mesmo que nós dessemos o exemplo também, porque, quer dizer, os jornalistas passam a vida a exigir declarações de interesses a vários outros profissionais. Sinceramente, a mim não me choca, mas é um facto que essa proposta não passou no Congresso e, portanto, a maioria dos jornalistas, pois, não sei, não consigo... A maioria dos jornalistas não aprovou? A maioria dos jornalistas não aprovou, dos que ali estavam. E só para terminar, não, o sindicato não ganhou muitos sócios com isto, eu acho que ganhou alguma simpatia das pessoas, mas não, os sócios não aumentaram muito. Os sócios aumentam muito e vão aumentar muito este ano, quando há processos de despedimento, como estão em curso na COFINA, e soubemos hoje que muito possivelmente na SIC, agora vamos ter muito...